Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artista Cildo Meireles, um artista brasileiro que está com exposição aí no Sesc Pompeia até fevereiro do ano que vem. E vamos falar um pouquinho também sobre arte conceitual. Vamos ver? O nome dele é Cildo Meireles, aqui uma foto dele, nascido em 1948, ele é carioca, o maior expoente da arte contemporânea brasileira no mundo, muito reconhecido por lá. Vamos junto. Ele desponta no universo da arte nos anos de chumbo, em plena ditadura militar. Ele, portanto, é sucessor do grupo Neoconcreto, que acontece no Rio de Janeiro na década de 60, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e também um praticante do que a gente chama arte conceitual, só que de um jeito diferente, não é? Porque ele desenvolve um gatilho para o engajamento do público e também um instrumento para despertar nossa consciência. Vamos vendo como é que isso se dá. Ele diz assim: a arte é uma inutilidade indispensável. O que será que ele está falando? Vamos juntos. Essa é uma das obras mais importantes dele. Chama-se Missões. Como construir catedrais. É de 1987 e recomposta em 2019. É a primeira vez que ele desenvolve aqui no Sesc Pompeia uma base circular. As outras que ele fez eram quadrangulares, não é? Que é delimitado por uma rede negra, a gente vai vendo aqui, com 600 mil moedas sobre o piso, 2.000 ossos pendurados no teto e 800 hóstias empilhadas ao centro, não é? Que a gente vai vendo. Ele chama essa série de instalações anticoloniais, que na verdade vai desenvolver uma reflexão sobre espaço-tempo. Missões, como construir catedrais, tem uma referência, portanto, aos missionários, não é? Jesuítas, um processo de catequização dos povos indígenas e um passado que está tão presente, se a gente parar para pensar, tanta simbolização que ele coloca aqui, não é? Os elementos são evidentes, veja, os ossos ele coloca em cima, não é? Referentes à morte, o que seria embaixo, não, é uma alegoria importante. As hóstias que vão ligar o céu e a terra, e as moedas como um poder material. Ele diz assim, que o poder material, quando está junto com o poder espiritual, é a própria tragédia. Vamos junto. Essa é uma outra obra que ele chama Para Ser Curvada com os Olhos, né? Vamos entender a arte conceitual aqui, né? Ele coloca dentro de uma caixa com esse papel milimetrado embaixo. A gente está vendo duas barras de ferro, veja, só que ele chama iguais e curvas, quando na verdade a gente está vendo uma reta e outra curvada. E ele vai chamar Para Ser Curvada com os Olhos, em 1970. Então dá para a gente observar o quanto que o nosso olho precisa fazer curvar esse elemento, né? Então, portanto, ele vai subverter as nossas certezas, né? O que a gente está vendo com o que o texto diz, não é? Elas são iguais, elas são curvas, as duas, não é? O papel milimetrado traz a ideia de matemática, que você pode ir com o olhar tentando fazer, encurvar, não é? E, portanto, nós, como participadores, estaremos fazendo parte total da obra. A gente, então, vai entrando, vai compreendendo como ele conduz a arte conceitual, não é? A arte conceitual vem de arte como ideia, né? O Duchamp dizia assim, a arte é uma forma de pensamento. É uma crítica, na verdade, naquele período, a gente está falando dos anos 70, ao formalismo, ou seja, o que a gente costuma ver como arte visual, né? Uma pintura, uma escultura, representações, isso aqui tá indo contra esse padrão, não é? E ele vai também, de certa forma, se queixar dessa ideia predominante que nós temos de artes visuais. Hoje a gente faz faculdade de artes visuais, por exemplo, né? Ele se queixa, ele diz, não, nós precisamos trabalhar artes plásticas. Por que a gente tem essa predominância visual? A gente vai ver mais coisas ainda. Portanto, ele vai atacar as instituições do mercado de arte também naquele período. Também outros artistas fazem isso, porque a gente vai percebendo como esse mercado acaba ficando viciado, não é? O que entra, o que não entra dentro do museu e por aí vai. Vamos ver mais esse trabalho que está aqui.
que ele vai chamar Cordões. Faz parte de uma série que ele denomina Arte Física. A gente vai ver então esse trabalho, né? Esse título, Cordões, já descreve a ação da obra, a ação, não é? Como um percurso. Ele faz um percurso a pé de 30 quilômetros em trilha de terra, na atual rodovia Rio Santos, desenrolando o novelo ao longo do trajeto e depois recolhendo o que sobrou desse fio. Vamos vendo aqui, ó. Na caixa ele coloca o mapa 2D com o trecho do litoral do norte carioca, não é? As linhas, portanto, essas linhas são imaginárias, é uma convenção para a localização do trajeto percorrido. Agora, essas linhas, que ele chama de cordões, né, que é 3D, a linha física, elas vão se servir para representar em escala a própria medição que ele faz. Portanto, cada trecho que ele vai medindo com cordão. E no fim de tudo ele os recolhe. Tem aqui, portanto, uma discussão. O que é obra de arte? A obra de arte é o que sobra? É uma relíquia? É um souvenir? Boas questões que essa arte conceitual vai trazendo para nós, não é? Essa série de arte física, portanto, de 1969, trabalha a ideia e o gesto cuidadosamente planejado. Ou seja, para ele desenvolver esse trabalho, quanto que ele teve que planejar, né? E deixar o corpo ativo para isso, né? Portanto, você tem aqui o artista desapegado do instante criativo. A gente acha ainda hoje, muita gente acha ainda hoje, que o trabalho de arte é aquele iluminado, né? Que, sei lá, acontece alguma coisa dentro de você e você faz a obra, né? Aqui é o contrário, não é? Ele se desapega disso, né? Essa genialidade iluminadora, na verdade, é uma transpiração total para poder realizar o trabalho. Ele se apega também a dados, a números, a medidas e também a necessidade de documentar, catalogar e organizar as coisas. Ele e tantos outros artistas conceituais, não é? Uso, portanto, de documentos de ações e processos através de fotografia, filmes, vídeos. A gente vai ver na exposição quantos registros ele propõe. Vamos seguindo. Aqui eu quero falar um pouquinho do Oiticica e da Lígia Clark. Aqui o Parangolé, não é? Número 1, chamado Incorpora a Revolta, de 1965, para a gente poder compreender como essa questão da representação ela vai se quebrando durante a década de 60, né? E nessa imagem, a Lígia Clark com os olhos, uma delícia, né? Você colocar os óculos e ver o mundo de um jeito completamente diferente. Assim como uma obra que você veste, você incorpora. E a revolta, porque aqui está se falando da década de 60, ou seja, a ditadura militar. A gente vai ver isso já já. Portanto, o artista, o Cildo, ele faz um diálogo muito pessoal com esse legado poético do neoconcretismo, né? É uma ruptura definitiva com o espaço da representação, inserção da obra diretamente no espaço real, olha isso, né? Vivenciado pelo espectador, que vai ser chamado agora de participador. Não mais aquele contemplador que fica de longe, mas aquele que usa, que participa, que veste, né? Dissolve, portanto, as distinções entre arte e vida, uma coisa que você olha lá de longe e está vivendo aqui agora. Valorização da arte experimental como processo, como sensorialidade, os órgãos dos sentidos, todos eles, o movimento, está tudo aqui. Tudo para mostrar como o Cildo traz um pouco esse legado dos neoconcretos. Esse trabalho está lá no Sesc Pompeia, e ele se chama Entrevendo e dá nome à amostra, né? Trata-se, portanto, de um túnel de madeira enorme, com ventilador lá dentro, né? Com acelerador, e gelo que você recebe, né? E aí a ideia é que a gente possa entrar nesse túnel, né? Ele vai falar que a arte é uma experiência, envolve todos os sentidos. O participador desenvolve um movimento corporal dentro do túnel. Você vai receber o gelinho e vai entrar nesse túnel, né? As experiências, portanto, de claro e escuro, frio, calor, salgado e doce. É um gelo doce e um gelo salgado que você coloca na boca e vai tentando compreender como é a sua relação em movimento com esses sabores, né? O que isso significa para você, despertar essas relações. Vamos seguindo.
Aqui eu estou trazendo uma obra que não está nessa mostra, que está em Inhotim, chama-se Desvio para o Vermelho, é de 1967 e refeita em 1984, e esse ambiente é chamado Impregnação, a gente vai falar um pouco dele. É a obra mais conhecida, possivelmente, do público brasileiro, não é muito popular. Uma concepção originada de um ato de violência em 1967. A história que ele conta é que um jornalista amigo da família foi assassinado pela ditadura. E dentro do apartamento dele, ainda com sangue, muitos amigos escreveram palavras de ordem nas paredes desse apartamento. Então, a partir dessa ideia, ele foi construindo esse ambiente, né? Que foi montado em várias versões e está em Inhotim desde 2006, né? Para construir isso, ele mobilizou toda a cena artística do Rio de Janeiro, colocando nos jornais pedidos para que doassem para ele objetos vermelhos. A gente vê várias tonalidades de vermelho contra a parede branca, e é incrível você entrar aqui, porque você acaba se relacionando com cada detalhe dele. Portanto, essa mobilização acarreta a coleção, é uma coleção de várias outras coleções de vários artistas. Vamos ver um outro trecho do mesmo ambiente, né? Ele é chamado, portanto, impregnação. Impregnação do vermelho, não é? A saturação dessa cor. Ele vai trazendo a ideia de que de sangue é um alerta, é perigo, é violência, é dor, é amor, é paixão, é tudo junto, né? Chega um momento que você fica com esse vermelho vibrando nos olhos, né? Os objetos reunidos de forma improvável, veja bem, por quê? Porque você tem um escritório, uma sala de estar, tem também uma cozinha. Quem é que conseguiria morar aqui, não é? A geladeira com objetos, tudo vermelho, é incrível. E numa outra passagem, não é? Desse sufocamento, a gente vai vendo que aqui tem um corredor, não é? E nesse corredor, que ele vai chamar um segundo ambiente, que é o entorno, não é? Um corredor escuro com esse líquido caído, uma garrafinha que fica ali, não é? Que ele fala de uma falsa lógica. Como é que uma garrafa tão pequena pode derrubar tanto líquido nesse corredor, né? Ou seja, uma desproporcionalidade entre o tamanho da garrafa e a quantidade do líquido escorrido. Ou seja, uma falsa lógica. Nota que a gente está falando, ele está quebrando essa nossa visualidade, esse nosso comportamento de acreditar, de ficar parado em tudo aquilo que aparentemente é tão lógico. Ele desconstrói esses lugares, né? Eu coloquei aqui uma outra imagem para a gente ver melhor essa garrafinha e o líquido que ela solta. E lá no fundo desse corredor, ele faz uma outra instalação, ou seja, ele coloca de forma inclinada essa pia com a torneira aberta, um foco de luz e jorrando um líquido vermelho que dá uma sensação estranha. Ele chama esse ambiente de desvio. Uma sala escura, portanto, com um único foco de luz e a pia em diagonal, que jorra constantemente o líquido vermelho. Repulsa. Será que ele está denunciando o sistema? Parece que ele está falando da violência, né? Portanto, ele vai, com esses trabalhos todos, esses três ambientes, ele faz um encadeamento de falsas lógicas. Uma coisa parece explicar a anterior, mas introduz um outro elemento que, na verdade, não explica nada, sendo ele mesmo a coisa principal. Portanto, ele trabalha essa circularidade da obra. A quem é que vai decidir, quem é que vai pensar, o que nós sentimos, somos nós, os participadores, que vamos dizer. Essa obra, portanto, está lá em Inhotim, a gente precisa visitar. Vamos falar um pouco agora desse contexto, né, em que ele trabalha. A gente está falando de falsa lógica e aqui uma fotografia sobre a farsa do suicídio do Vladimir Herzog, né? O Herzog foi assassinado nas instalações do Record em São Paulo, né, em 1975, né, a partir do AI-5. Então, dentro desse contexto político, o próprio Cildo vai desenvolver o projeto Cédula, dentre outros, né, na década de 70. É ele quem vai carimbar quem matou Herzog, não é? E a proposta é que ele possa colocar essas notas em circulação.
Hoje nós vemos essas notas no museu, hoje elas se tornaram históricas, mas se a gente conseguir buscar aquele contexto, daquele período, em que o próprio mercado de arte, os museus, não é, estavam na dúvida, tinha uma mudança muito grande, o que eles vão receber? Não mais uma tela, uma escultura, mas um objeto que, na verdade, ele se faz, né, ele se concretiza em plena circulação. O que deveria acontecer é que essas notas deveriam estar em jogo, deveriam estar em circulação. Portanto, ele está buscando a capacidade nossa de despertar consciência crítica, não é? Ele denuncia a violência, a tortura, em notas muito baixas, veja, nota de R$1. Vamos seguindo que a gente vai ver que ele faz isso algumas vezes, né? Olha só o 0 cruzeiro, que ele coloca a imagem de um índio. Veja como isso é atual, não é? E do lado oposto, ele coloca um interno de manicômio, não é? Ou seja, os seres marginalizados, sem qualquer valor para a sociedade, né? E o próprio valor do dinheiro, não é? Da moeda nacional, valor zero. Ou seja, que era a inflação total. Imagina, né? Com a proposta disso estar realmente em circulação. E é claro que ele atualiza, olha aí a Marielle Franco, com tudo que está acontecendo na atualidade, né? Uma indignação provocada pela política atual, estampada com o rosto de Marielle Franco. Vamos seguindo. Aqui o projeto Coca-Cola. Vamos ver mais uma dessas. Ele vai chamar a série Inserções em Circuitos Ideológicos. Esse é o projeto Coca-Cola de 1970. Nota como ele imprime nas garrafas, ele se apropria, é um ready-made, né? Uma apropriação. Então ele se apropria das garrafas de Coca-Cola, imprime textos nela, como por exemplo Yankees Go Home, tanto da época, né? Tão forte naquele período, não é? E propõe que elas sejam colocadas também em circulação. O que eu gostaria de discutir aqui é que, na verdade, ele não usa só esse ready-made, que é a própria garrafa de Coca-Cola, né? Ele se apropria disso, ou seja, ele não fez a garrafa, ele se apropria dela. Mas outra coisa da qual ele vai se apropriar é o próprio sistema de circulação, ou seja, o mercado, o consumo de massa, a informação, não é? Essa visibilidade, ou seja, enquanto a gente está trocando essas garrafas no mundo, não é? Do próprio sistema, o sistema que ele mesmo é controlador e alienante, não é? Ele vai trocar essas garrafas de alguma forma, né? Então a rádio, a TV e a imprensa são são eles próprios o sistema de controle disso tudo, e portanto ele quer isso no mundo, na vida da gente, né? O participador, por exemplo, replica esse mecanismo de circulação com estratégia de inserção crítica na realidade cotidiana. Essa é a grande ideia. Vamos seguindo. E esse trabalho aqui, para a gente concluir, que se chama Malhas da Liberdade, né? Esse é de 1976 e é a primeira versão, não é? Foi feita com algodão dos pescadores de Alcântara, né? Ele diz que estava vendo eles fazendo uma rede de pesca e aí teve essa ideia, não é? Porque ele chama Malhas da Liberdade. Nota como isso é construído. Cada linha dessa traz novas linhas, novos recortes, né? E essa é a primeira versão. Nota que ela foi, portanto, feita por pescadores e uma forma completamente aberta. Você pode continuar indefinidamente. Ela não captura, ela não segura, ela abre. O próprio jogo de palavras traz para a gente essa ideia de abertura. Portanto, ela é completamente destituída de utilidade, envolvendo sem aprisionar. Nada pode conter. E a replicação é infinita, você pode continuar bastante, né? E aqui o trabalho feito em metal, não é? Uma versão de 2008 em metal permeada por uma placa de vidro. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Essa placa tem uma espessura maior do que os próprios quadradinhos construídos com cada pedacinho desse que está aqui, não é? Ele faz, portanto, um jogo de linguagem, né? Malha como aquilo que segura e prende, mas na verdade ela é livre, não é? Repetição sucessiva de um mesmo elemento, múltiplos de unidades individuais conectadas e intertravadas, estrutura aparentemente lógica. Você olha aí, você fala, são quadradinhos, não é?
criando um espaço ilógico, ambíguo. Como é que você consegue colocar entre elas esse vidro, né? Portanto, a grade que se espalha sobre um plano, mas começa a crescer também no espaço, criando volumes. Ela não vai só no plano, ela vem também no espaço. A versão em metal tem uma aparência dura e envedada, atravessada com a placa de vidro, cuja largura é maior que a de qualquer quadrado da malha. Vejam só. E aqui para mostrar para vocês uma versão de um desses trabalhos em plástico, não é? É a versão número 4 de 2008 e que a gente vai poder brincar também lá no Sesc, não é? Com crianças, adultos, para a gente poder entender como é que isso se forma, não é? Como a gente vai, com cada pedacinho, criando possibilidades enormes, né? Nota como ele está falando também filosoficamente, ou se quiser, do meio social, político, se quiser. Esse é o trabalho do Cildo Meirelles, só para dar uma pinceladinha. Bom, pessoal, se vocês gostaram, por favor, dê um like, passa para frente e a gente se vê lá no Sesc Pompeia. Liga aqui para a Viveca para a gente poder marcar esse Viveca no museu, tá bom? Um abraço, até a próxima vez.